Ele ficou conhecido por suas expedições marítimas, que normalmente empreende de forma solitária. Ao todo já foram 39 viagens, incluindo uma circunnavegação que durou mais de 600 dias. Além das viagens, ele é escritor, palestrante e fundador do Museu do Mar. O entrevistado do programa Retratos desta semana é o navegador Amir Klink. Amir, seja muito bem-vindo, obrigado aqui pela presença no nosso programa Retratos. Obrigado pelo convite aí, é sempre bom estar aqui em BH. E o Amir está fazendo uma palestra aqui em Belo Horizonte, nós estamos aproveitando aí o intervalo da palestra e gravando aqui no Minas Centro essa entrevista. Amir, como é que começou a sua história aí com o mar, com esse espírito de aventura? Começou com medo do mar. Fugindo, eu tomei um tombo numa praia em São Paulo, fiquei apavorado com o mar, meu pai ficou assustado, que o moleque não vai chegar perto do mar nunca mais. E aí em Paraty eu acabei construindo uma relação mais natural com... Com quantos anos foi esse primeiro susto? Eu tive um susto, eu não me lembro bem, mas eu devia ter, 3, 4 anos de idade. E em Paraty eu fui descobrindo tudo que estava ligado ao mar, de uma maneira diferente, as canoas dos caiçaras, comecei a andar de canoa. Então foi um processo assim, no fundo eu comecei a navegar quando já estava meio velho, já estava com quase 30 anos de idade. E você, a origem da sua família é de onde? Não, assim, o que eu herdei da família foram os problemas que me levaram a trabalhar em Paraty só. Mas ninguém tinha... Não tinha essa ligação com o mar? Não. Meu pai era tão nadador quanto uma pedra. Eu não tive essa formação, assim, então nunca pertenci a um clube o fato foi que eu acabei me dedicando a fazer os barcos e acho que isso foi um processo mais trabalhoso, mas muito mais rico também de experiência, de aprendizado. E nesse processo aí de fazer o barco, se via mais como um passatempo, uma terapia ou já vislumbrava uma expedição, uma coisa mais à frente? Não, eu tinha uma vida tão estressada e confusa que não tinha tempo de fazer terapia, né? Eu simplesmente gostava de fazer algumas coisas diferentes, assim. E eu fui aos poucos percebendo em Paraty essa diversidade das técnicas de construção de embarcações, barcos artesanais, o problema da mobilidade sobre a água. E eu comecei a enxergar que aquilo era um mundo interessante. Eu gostava muito de madeira, comecei a conhecer os nomes das árvores, e eu tinha uma profissão nojenta, eu mexia com contabilidade. Sua formação qual é? Estudei economia, trabalhei num banco horrível, na Líbero Badaró, e aí aos poucos eu fui me dedicando assim como que por passatempo só. O que ajudou muito foi a literatura, eu comecei a ler os relatos da fase heróica de exploração na Antártica, conheci alguns dos protagonistas das primeiras viagens para a Antártica, o Jérôme Poncet, e sem querer, por causa dessa convivência com Paraty, eu acabei tendo acesso a essas pessoas, eles passavam pelo Brasil de vez em quando. Sim, mas você já tinha essa vontade de empreender essas viagens? Eu não sabia a diferença entre uma canoa e uma banheira, então eu nunca imaginei que... Quando é que que deu essa virada na sua vida? E como que foi? Eu acho que a virada aconteceu com a ideia de fazer o barquinho para remar da África até o Brasil. E no começo eu não me enxergava como protagonista da história. Eu falei, dá para fazer. Engraçado que ninguém fez no Atlântico Sul, morreu tanta gente no Atlântico Norte, mas por quê? E corrigindo, tentando entender o porquê das viagens que deram errado, foi nascendo aos pouquinhos a ideia. Aí você já tinha se desligado do banco? Eu já tinha me desligado do banco, mas aí eu já tinha me formado também e estava trabalhando na área de tributos, fiscal em Paraty, resolvendo pepinos horríveis. E aí eu gostava assim de dedicar meu tempo livre para o projeto de um barco
assim, que consolidasse um pouquinho do que eu admirava nesses construtores anônimos de barcos que não têm dentes e têm tanta sabedoria. Então, sua primeira expedição foi a travessia do Atlântico? Foi essa A primeira viagem que ficou conhecida foi a viagem a remo da África para a Bahia, e uma experiência completamente inútil, mas foi uma proeza. Para você? Muita gente achou que eu ia morrer, os meus amigos mais próximos acharam que eu estava com dívidas e estava fugindo da polícia, de algum caso secreto, amoroso, de algum problema sexual, uma coisa assim. Então, muita gente me aconselhava, olha, não faz isso, fala qual é o problema, a gente pode ajudar. E a sua resposta qual era? Assim, eu achava graça, mas eu fui indo devagarinho e o barco acabou saindo e a viagem foi, apesar de inútil, foi uma experiência muito rica. Deu medo? Mas total, eu tinha pânico, não tinha medo. Mas não era o medo da viagem, eram os problemas, a parte burocrática. Então, no final, o processo todo burocrático de colocar o barco no lugar certo na África, de liberar, o barco foi preso lá, ficou retido e eu não pude mexer e preparar como eu queria. Então, no final, meu anseio era estar no mar. E quando eu finalmente estava remando, falei, agora não importa se eu vou morrer ou não vou, mas pelo menos estou fazendo o que eu queria fazer. O mais difícil foi a parte burocrática, então? Na época, era o regime do apartheid, a Namíbia era ocupada pela África do Sul, sim, as autoridades portuárias da África do Sul não gostaram da ideia e eu descobri que outros caras tinham tentado e tinham morrido, então era uma história... Durou quanto tempo essa primeira viagem, essa viagem específica? Ela durou 100 dias e 6 horas e aí eu acabei chegando na Praia da Espera e foi uma experiência muito bacana. Então, e era um outro tempo, era o tempo assim da ignorância feliz. Não tinha GPS, então no começo eu não sabia onde eu estava exatamente, a navegação era por astronomia, o erro era grande, dependia de astros que às vezes eu não tinha por causa do tempo. Então o barco foi muito feliz também porque eu percebi que ao invés de eu já tinha na época acesso a projetos mais modernos, mas eu percebi o quanto foi importante considerar no projeto aspectos que só quem vive e depende para saciar a fome do mar. Sim. Por exemplo, um barco de pesca não é só para navegar, é para parar no mar, é para não navegar no mar. E esse barco considerou essa característica no projeto. E hoje você vê projetos ultramodernos que têm errado consistentemente. Nesse seu projeto, você trouxe alguma inovação, alguma ideia a mais para o que era feito na época? Eu acho que a grande inovação foi fazer um projeto clássico, quer dizer, mais inspirado em barcos de pesca do Nordeste brasileiro, da Noruega, os barcos de 2 proas, do que simplesmente fazer moderninho. Às vezes a tecnologia ela se torna arrogante, bruta e burra. E aí não respeita a natureza. Você rema, o barco ele navega enquanto você rema metade do tempo. A outra metade do tempo ele está à deriva, e ninguém projeta um barco para não navegar. Então, mas eu quis projetar o barco também para não navegar e enfiar isso na cabeça de uma anta de engenharia naval é difícil. Um engenheiro não consegue pensar em fazer um carro para não andar, por exemplo. Sim. Mas um barco, às vezes, ele não navega, ele tem que ficar parado no mar. Os bastardos cearenses lá de Camocim, eles ficam 15 dias parados no mar. Se encomendar um barco desse para o melhor engenheiro naval de Brest, na França, ele não consegue projetar. É o que você falou, né? Essa observação com os caiçaras, com aquelas pessoas que têm essa sabedoria do dia a dia, né? Então, eu acho que essa foi uma inovação interessante. Tinha outras também, o uso dos painéis fotovoltaicos, nos painéis solares. Sim. Na época tinha gente que falava que isso era bruxaria, mas tudo funcionou. Tá ótimo. E nós vamos encerrar aqui nosso primeiro bloco do nosso bate-papo com o navegador Amir Klink. Retratos volta daqui a pouco.
Estamos de volta com Retratos e hoje entrevistando o navegador Amir Klink. Amir, nessa sua expedição, nessa que ficou mais conhecida, a travessia do Atlântico, a questão da alimentação, da água, como é que isso acontece ali no ato, né? Você tem que ficar ali dosando água, como é que é enfrentar esse problema? Olha, foi uma experiência rica, porque tinham vários problemas técnicos, onde eu tinha que resolver tudo com muita simplicidade e por um período muito longo. Eu acho que o mais importante foi descobrir assim, um jeito de estender essa célulazinha de vida no meio do Atlântico pelo maior tempo possível, da forma mais simples. Então isso me fez entrar em várias searas que eu não conhecia, perceber o quanto, por exemplo, a gastronomia moderna emburreceu. Né? Hoje a gente tem um supermercado e a gente tem uma tecnologia alimentar muito pobre, porque a gente ficou dependente da geladeira, da conservação atemporal dos alimentos. Então a gente esqueceu as técnicas antigas de conservação, a forma natural de consumir as coisas. O barco era um espaço finito, pequeno, eu tinha pouca água doce, as membranas para fazer água doce da água do mar não funcionavam bem. Então, foi muito interessante o processo de construir essa autonomia, foi divertido e no final funcionou. Mudou alguma coisa na sua vida quando você chegou em terra firme, depois dessa primeira expedição? Não mudou nada, me levou da África até o Brasil de uma maneira original e sem custo. E já nessa primeira viagem, já teve uma repercussão de mídia? Olha, tem vários caras, nesse momento, hoje, se preparando para atravessar, porque o Atlântico Norte já tem mais de 200 travessias a remo, o Pacífico Norte, Sul, o Índico. Curiosamente, até hoje, a única travessia a remo do Atlântico Sul é a minha. Mas esses caras que estão aí, eles já têm o preparador físico, o assessor de imprensa, o patrocinador, o coacher para fazer palestra, a editora para fazer o livro, e eles vão morrer. Eles vão morrer. Então, assim, não pode. O mundo hoje tem uma geração Y aí, que é um bando de flanelinhas que não quer pôr a mão na massa. Não vai. Se não tiver bolha na mão, não vai acontecer. Então, assim, é engraçado, porque hoje um jovem, um cara que vai fazer ele só pensa na repercussão da mídia, no Facebook, no site dele, no livro que ele vai escrever, nas palestras que ele vai fazer. E esquece de fazer, né? Ele esquece de fazer, não vão fazer. Esses caras, esses brasileiros que estão, infelizmente, tenho o maior carinho por eles, mas eu já vi que eles não vão fazer. Eu estou acompanhando 2 que desistiram, que se esforçaram bem e desistiram por erro também, por essa prepotência de querer impor uma solução moderna de projeto que às vezes no mar não funciona. Mas eu espero que logo alguém se dedique a fazer isso do jeito faça o simples e consiga. E a sua relação com a Antártica? A Antártica foi uma coisa diferente. Começou pelos livros, por uma viagem maluca que meu pai fez na década de 70 com as minhas irmãs e eu não fui. Eu quis ter ido para a Antártica e não fui. O Brasil ainda não tinha nenhuma ligação com a Antártica. Sim. E aí eu descobri que o único jeito de fazer isso seria se um dia eu aprendesse a construir o meu próprio barco e ir para lá. E foi esse processo que tornou essas viagens interessantes. Então eu viajo para lá em barcos que a gente idealiza e constrói e isso faz uma diferença importante. Quantas viagens? Você tem uma noção de quantas viagens você já fez para lá? Esse ano eu passei das 40, vou mais uma vez para lá, mas assim, eu não estou batendo recorde de idas para lá, não é minha. Assim, eu gosto de ir lá nem que seja para lavar privado. O que te atrai lá? O que me atrai lá, sim, é a força da natureza, é o fato de que é uma região desmilitarizada e despolitizada. Ao mesmo tempo, é uma região onde, apesar da beleza, da força, do impacto da natureza, o aspecto mais rico que tem lá é a convivência humana. As pessoas que você encontra lá são pessoas que são interfronteiras, não tem fronteira. Sim. E são cabeças brilhantes do ser humano. Então tem gente de todas as áreas que você pode imaginar, das áreas criminosas ou não, das áreas de ciência, de pesquisa, de política. E lá todos são iguais. Então você está discutindo sobre o que vai acontecer com o planeta. Então, essa ocupação dos países, né, que são signatários aí dessa ocupação da Antártica, ela tem realmente esse cunho científico ou
ou o cunho político, bélico está bem forte, está bem presente? Não, político e bélico não. Tem um aspecto político interessante, é que o trabalho de pesquisa que muitos países fazem lá em função do tratado, na verdade, é apenas estratégico para garantir um pé para o ano 2041, quando vai se rever a exploração de minério lá. E eu acredito que o dia que for viável explorar minério na Antártica, onde um iceberg com 200 km de extensão anda para cá e para lá e arranca ilhas do caminho, nesse dia não haverá mais nem ratos vivos sobre o resto do nosso planeta. Então, muitos países usam o aspecto da ciência simplesmente por razões políticas para continuarem no tratado. E desde o início das suas viagens a esse continente, você tem sentido aí esses efeitos da natureza, né? Seja do aquecimento global, dessas intervenções do homem, você tem sentido isso lá? Eu tenho sentido, mas seria hipócrita eu falar que em 25 anos assisti a mudança. Mudou, mas são ciclos. E a grande discussão hoje quando a gente vai visitar, por exemplo, o Vernadsky, onde descobriram um problema da falha de ozônio, e que hoje é uma estação operada pelos ucranianos, não mais pelos ingleses, é que não há um consenso. Muitos dizem que nós estamos vivendo um ciclo de resfriamento. O que eu presenciei nos últimos anos, por exemplo, são efeitos da ação do ultravioleta, que queima a nossa camisa, o casaco, o polipropileno, que é muito sensível. Mas eu acho que as variações mais interessantes são as de ordem do uso econômico e estratégico da Antártica. O turismo cresceu muito nesses últimos anos. Sim. Então hoje tem mais ou menos uns 30 navios operando turismo lá. E sem querer eu me tornei o último romântico, digamos, o último cara que navega regularmente para lá. Sim. Sem um propósito de ganhar dinheiro fazendo frete. Você já deve ser uma figura conhecida por lá, né? Popular. Eu tenho um barco que é um barco de referência. O Paraty 2 é um barco muito admirado, porque é um barco revolucionário, é muito moderno, é muito simples também e faz coisas que barcos não fazem. Então os americanos ficam alucinados. A gente não usa âncora lá há mais de quase 10 anos. A gente encalha o barco nas pedras. Não tem sentido arrastar uma âncora de 3 toneladas e destruir o fundo. Você se incorporou ali à natureza. Então a gente tem técnicas de navegação que eles não conseguem entender pela simplicidade ou pela ousadia. Mas é um ambiente onde a gente se sente irmão e é tratado como parte de uma família que eu gosto muito e eu tenho podido dividir esse ambiente com a família. E essa família sofreu aí um problema sério, que foi a Estação Brasileira, né, que teve aquele incêndio, né? O que você acha que aconteceu ali naquele momento? É uma negligência ao longo do tempo. Então, a Estação Brasileira, que não fica na Antártica, fica na Ilha Rei Jorge, que é subantártica. Ali não é Antártica. Ali é um ambiente subantártico. Portanto, é uma região mais exposta ao Drake, de clima complexo. E é a cultura do puxadinho, quer dizer, quando ela foi implantada, ela era inovadora por usar containers, um custo baixo, aí foram fazendo os puxadinhos e infelizmente aconteceu. Mas esse não é o pior acidente, houve outros acidentes, recentemente um naufrágio de um barco de um amigo nosso lá, omissão de socorro por barcos da Marinha, que por divergências não foram lá tirar um barco brasileiro que estava em dificuldade. Então, tem uma série e o Brasil tem conseguido se associar a uma sucessão de erros, suicídio de um tripulante da Marinha e coisas são notícias, essa que aconteceu lá do incêndio foi bem noticiada, mas os outros talvez não chegam à mídia, né? Esses outros incidentes, né? O que eu sinto é que falta competência. Existe uma política também de sempre ir lá com tripulantes novos e não existe essa cultura norueguesa, por exemplo, de você acumular o conhecimento em navegação. O grande orgulho que eu tenho hoje, com 25 anos de viagens para lá, eu nunca tive um acidente. Eu nunca perdi um tripulante, nunca perdi pedaços de tripulantes, ninguém nunca se matou no meu barco, ninguém pulou fora, ninguém perdeu os dedos. Isso se deve ao planejamento? Isso se deve ao processo todo. A gente trabalha desde o projeto no computador do barco, no desenvolvimento das soluções, das máquinas, das ferramentas, até o comando final do barco. E eu acho que nesse processo você aprende
a fazer de um jeito simples e seguro. Eu gosto, eu não gosto de aventuras, por incrível que pareça, eu quero ter certeza que em dezembro eu vou estar lá com a minha família, em segurança. E às vezes você é chamado de aventureiro, né, em função das suas expedições, né? Mas não tem nada de... No mar a gente não quer aventura, no mar a gente quer ter a certeza de chegar nos pontos que a gente escolhe e voltar para casa inteiro. Tá ótimo. E vamos fazer mais uma pausa no Retratos e voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do programa Retratos, hoje conversando com Amir Klink. Amir, e você já passou assim algum problema mais sério, de algum problema técnico ou condições climáticas que lhe trouxeram algum problema em alguma das suas expedições? Eu acho que no último retorno da Antártica, no ano passado, eu fui buscar o Paraty 2, que passou o inverno lá também. Eu já tinha passado o inverno sozinho e o barco acabou ficando com um casal lá, com uma criança. E a volta para o Brasil, pela primeira vez, foi uma volta difícil. Nós tivemos dificuldades, problemas no sistema de lemes. E foi a primeira vez que eu entendi o quanto foi importante esse trabalho que a gente fez, assim, de aprender com, por exemplo, os jangadeiros do Ceará. Como é que dirige um barco que não tem leme? A jangada de Pilba não tem leme. Eu, sem querer, incorporei essa ideia no Paraty 2, usando a variação do centro vélico para dirigir o barco. Nós tivemos um problema de leme na entrada dos Narrows das Ilhas Falklands, lá das Malvinas, que os argentinos essa técnica pretendem e nunca as terão, porque nunca foram deles. E a gente governou o barco com essa solução, que não é a solução de engenharia naval avançada, é a solução do... Veio lá do Ceará, né? Então assim, dá um baita prazer ter uma plataforma que permite uma série de alternativas quando a gente tem problemas. Perfeito. Amir, uma das suas viagens que ficaram mais marcadas foi aquela circunnavegação que durou mais de 600 dias, né? 89, né? Eu fiz uma viagem de 600 dias entre os polos e 2 circunnavegações de 70 a 80. Qual que ficou mais marcante para você? A primeira circunnavegação foi interessante porque eu estava sozinho. Foi um período de mar muito ruim e, curiosamente, foi uma viagem que eu fiz em tempo muito... Foi rápido, uma viagem muito rápida. E a segunda viagem eu fiz num barco maior com tripulação. E, curiosamente, foi uma viagem também que teve o contrário, não teve nenhuma dificuldade técnica. Sim. Mas foi uma viagem de aprendizado muito intensa, foi onde a gente aprendeu a manobrar o Paraty 2 e mostrar na prática que as soluções que a gente tinha escolhido, que eram muito assim, fora do padrão, na verdade eram muito eficientes. E, bom, aí tem, além do seu lado, né, das viagens, você é escritor, né, e palestrante. Os livros, eles vieram a partir da sua experiência nessas viagens, né? Ou já tinha já uma semente? Não, eu sempre gostei de escrever, assim, minha família tinha essa tradição da palavra escrita, que infelizmente não é muito admirada no Brasil. A gente escreve muito mal a nossa língua, eu gosto de escrever, o português é uma língua linda e você só entende isso quando você trabalha em outros idiomas e conhece outras línguas. Nós temos hoje 220 línguas vivas ainda que nós estamos tentando matar,
Então eu sempre gostei de escrever. Eu tive algumas experiências que nunca resultaram em livro, e depois da primeira viagem eu acabei fazendo alguns livros e eu tenho um baita orgulho deles, que eles têm pernas próprias. E a alegria maior foi há 2 anos, quando as minhas filhas, depois de 5 viagens para a Antártica com a gente, resolveram escrever um livrinho que acabou fazendo bastante barulho nas escolas, essas coisas. E família? Como é que a família encarou aí desde o início suas expedições? Bom, eu fui solteiro muito tempo por causa disso, então eu não queria casar. E quando eu casei com a Marina, ela já sabia que eu não ia parar de viajar. E curiosamente, depois de casar, eu viajei mais ainda. E depois que a gente já tinha muita experiência viajando, e comecei a viajar com a minha mulher, surgiu a ideia de levar as crianças a primeira, a segunda, a sexta, a 7ª vez. E aí a gente descobriu assim que a gente estava dando uma oportunidade muito especial, que infelizmente a escola e a educação nos países latinos hoje não proporciona mais, que é a da experiência aplicada, vivida. É o grande erro da educação nos dias de hoje, é que a gente está formando pessoas teóricas que não têm uma experiência vivida, que não têm experiências autênticas. E hoje as minhas meninas não pedem para ir para a Disney, elas querem voltar para a Antártica, elas querem terminar o estudo do desenho que elas estão fazendo. E eu acho isso muito bacana. E trouxe também para você aí uma maior harmonia, o conhecimento desse núcleo família, de fato dessas viagens, desse modo diferente, porque imagino que para as suas filhas o comum é ir para a Disney, né? Mas ir fazer uma viagem antártica deve ser uma coisa totalmente diferente, né? Bom, eu não me agrada a ideia de ir para Disney. Prefiro ir para Inhotim do que para Disney, sei lá, passear no mercado municipal. De ter assim um lazer diferente, né? E essa aplicabilidade prática que você falou, né? O que acontece é que elas começaram a perceber a diferença entre experiências que são reais e experiências que são construídas para o seu deleite. Então, não é que eu seja contra, é bacana ir num parque de diversões, claro, mas é mais bacana você ter uma experiência depois com, ufa, foi difícil. E eu acho que hoje elas contam as histórias e elas perceberam que elas têm histórias verdadeiras, não foram programas de turismo que elas compraram numa prateleira. E a sua atuação como palestrante, né? Qual que é a reação que você sente do público quando você conta suas histórias? O que mais você sente? Olha, eu tento não ser palestrante, eu faço tudo o que os palestrantes recomendam para não fazer. Então, assim, eu acho que às vezes faz sucesso porque as pessoas gostam de histórias, assuntos que você domine de verdade, onde você tenha uma experiência real, aplicada e que deu certo. Então, eu não sei, eu tenho dificuldade para falar, sou tímido, mas se precisar falar para 500 leões lá que vão me atacar, eu não tenho a menor cerimônia. Bom, mas é inegável, inevitável que você deixe alguma mensagem, algum significado para as pessoas, né? Você tem essa consciência, né? Eu tive uma experiência que eu não gosto, mas que foi importante na área corporativa, financeira. Depois, quando comecei a montar os projetos, na parte de planejamento, e por último, essa experiência de aplicar conhecimento e agregar conhecimento àquilo que a gente faz. Eu acho que isso acaba, assim, atraindo interesse. Então, a gente vem com frequência, eu viajo com frequência, faço palestras em vários países e gosto muito da experiência, principalmente quando é uma empresa ou uma instituição que tem problemas. Às vezes, sim, a gente vai para tentar mitigar problemas ou dificuldades e a gente acaba aprendendo também. Tem uma frase sua que eu até tomei a liberdade que eu usei ela como citação no meu primeiro livro, né? Isso já há bastante tempo, que para se chegar aonde quer que seja, aprendi que não é preciso usar a força, mas a razão, né? É preciso, antes de mais nada, querer, né? A frase acho que é bem forte, acho que significa um pouco esse seu ideal de vida, né? Eu tenho conseguido, eu sei que às vezes os ideais nossos são meio utópicos, mas eu não tenho medo da utopia também e eu tenho conseguido colocar na prática as minhas ideias utópicas. Tenho um baita orgulho do modo como a gente faz isso hoje. Quer dizer, eu não quero ganhar dinheiro na Antártica, eu não quero transformar em negócio a minha presença lá. E todo mundo pensava assim há 20 anos. E eu diria que todos os meus amigos que estão lá hoje, de certa maneira, se corromperam pela necessidade de sobrevivência, dinheiro.
Mas para você, o que significa estar na Antártica? Qual que é a concepção sua? Não é o fato de estar na Antártica, é o fato de estar num lugar onde a preocupação com o planeta, o conhecimento, a interação entre conhecimento de regiões diferentes acontece de verdade. Então, é um prazer muito grande, como eu disse, mesmo se for para lavar convés e privada, eu vou, para nada me incomoda fazer lá, se eu tenho a oportunidade de estar lá e trocar ideias com outros. Dentre tantas expedições, né, as expedições com tripulação, com família e as solitárias, qual que é a lição que você tira tendo esse pensamento, olhando o que já passou já na sua vida? Uma coisa interessante, se aprende eu sei que eu vivo às vezes de falar para os outros sobre a minha experiência, mas uma coisa que eu aprendi é saber ouvir, é simplesmente sorver esse conhecimento que está por aí. Não precisa fazer expedições para a Antártica, dá para fazer expedições espetaculares para o mercado municipal de Belo Horizonte, para o interior do Brasil, e eu adoro fazer isso. E nos últimos anos eu resolvi radicalizar, assim, eu resolvi construir o tempo que eu quero para fazer certas coisas inúteis até. Sim. E elas no final se mostram não inúteis. E a gente já está chegando no final do programa, como é que é lidar com a solidão? Se você me perguntasse uns anos atrás, eu diria que não sei, eu tenho medo. É o máximo, eu adoro. Assim, não existe solidão quando você está sozinho num barco. Os teus credores estão preocupados com o teu bem-estar e o teu retorno, tem sempre alguém pensando. E na viagem a remo, eu senti esse peso no começo, quando eu estava exatamente na metade do Atlântico, foi o dia em que eu concluí que eu nunca tinha estado tão próximo dos amigos que ficaram dos dois lados. Tudo ficou pela metade, a distância, o afastamento, o isolamento diminuíram subitamente para a metade. E tem algum momento de espiritualidade, né, nessas suas viagens solitárias? Eu lamento decepcionar você, mas não dá tempo para você ficar pensando. É uma coisa bem prática, né? Eu sou prático, assim, até pode ser que tenha, mas eu não tenho tempo para ficar. Então, assim, é uma experiência profunda, onde existe um risco muito importante, é a razão do meu nervosismo quando eu levo as meninas ou quando eu levo filhos de terceiros, mas também é um ambiente interessante onde você não mascara quem você é. Não adianta você pôr uma imagem, o seu Facebook é falso, você só põe a sua melhor foto, a sua foto ruim você não põe. E a gente vive num mundo falso nesse aspecto hoje. E a vida num barco, nessas condições, é uma vida onde você descobre a alma verdadeira de cada pessoa. Mesmo que ela seja ruim, é muito agradável estar com alguém ruim, que assume, é autêntico. Então é o que eu gosto desse mundo dos barcos. E o medo é necessário? Eu diria que o medo é muito importante para a nossa sobrevivência. Não ter medo é muito perigoso, seria muito perigoso. Tenho vários amigos que são absolutamente destemidos, eu não viajo com eles. Tá certo. Amigo, para encerrar no nosso bate-papo extremamente agradável, o que você diria para aquelas pessoas que pensam em empreender uma expedição, uma aventura, que acham que isso aí pode mudar a vida delas, que isso está muito em moda hoje em dia, né? O que você diria para essas pessoas? Eu acho que é um deslumbramento hoje, com um monte de ferramentas novas na área de tecnologia, o reconhecimento instantâneo, o cara de repente vira um viral no mundo, e muita gente esquece que essas coisas, essas viagens extremas, eu diria, ou outras experiências na área do conhecimento, da literatura, da filosofia, da arte, da música, elas só se tornam de fato virais, como o pessoal gosta de dizer, quando elas são autênticas, quando elas vêm do coração. A gente está esquecendo de dizer para as novas gerações, não adianta fazer bem feito, bonitinho, de ter 1 milhão de seguidores e essas porcarias. Se não for uma coisa que é verdadeira para você de verdade, sim, ela não presta, ela vai morrer por si só. Então, eu acho que, e é o que explica o sucesso de pessoas em várias áreas, ou o fato de que algumas pessoas, de fato, têm uma experiência de vida notável que causa admiração. A gente tem que pôr a mão na massa e a alma naquilo que a gente faz. Perfeito. Amir, muito obrigado aqui pela sua entrevista no programa Retratos e parabéns aí pela sua história de vida. Muito obrigado. Obrigado, desculpa as brincadeiras. É isso. E o Retratos de hoje fica por aqui. Você pode ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Fique com a gente e até a próxima.